Olá, eu sou Juliana Garcia Prendazzi. Estamos aqui no programa Minuto de Luz. E hoje estou aqui com a presença do nosso querido professor. Eu falo nós porque somos assim um grupo de brasileiros que estamos encantados com Nada Yoga. O professor Marcelo e também diretor do Nada Brahma Internacional da Argentina. Professor Marcelo, eu quero que seja meu professor, assim, sempre nessa inspiração. Eu estou muito feliz com a experiência e agradeço a sua presença aqui conosco hoje. Então, o Nada Yoga, conta para nós como é que foi a conexão. Tem algo da sua formação com relação à música, ao som? Isso é desde quando você nasceu? Como é que o som começou a tocar e ter uma significação assim para você na sua vida? Bom, desde que eu era criança, eu sempre tive assim, um gosto muito especial pela música. E depois eu comecei a descobrir que o meu gosto não era só pela música, senão pela música vamos dizer, música espiritual, né? Para falar assim brevemente. A música para trazer coisas boas para as pessoas, para a transformação, para a cura, e, se for possível, para a iluminação. Você toca algum instrumento? Eu toco. Agora estou me dedicando a um instrumento bem antigo da música indiana que é chamado Rudra Veena. Rudravina. Rudra Veena. Que é Ah. um instrumento muito antigo, muito especial, usado no estilo Drupad da música indiana. E com relação à música, você está falando que desde pequeno, mas a sua conexão primeiro com a música foi com algo da Argentina, algo tradicional? E quais foram as suas influências para você chegar nesse espaço, né, dessa música sagrada que é do devocional, que tem o mantra, o kirtan e tantas outras características dessa riqueza que a cultura indiana traz para nós? É bem interessante, porque na minha família, assim, meus pais, irmãos, tios, avós, não tem ninguém que tenha, assim, explorado esse caminho, pelo menos desde a cultura indiana, né? Assim, formalmente falando. Aí, hoje em dia, eu tenho certeza, tenho clareza de que isso é uma coisa que vem de outra vida, né? De outra existência. Sim. E como uma vez aconteceu, eu estava fazendo uma apresentação, aí veio uma pessoa que eu estava, nesse momento eu tocava o sitar, né? Aí estava guardando o sitar, aí a pessoa chegou perto e falou, assim, tipo perguntando, faz muito que você faz isso? Aí eu meio que distraído, falando, não, 5, 6 anos que eu toco. E aí a pessoa me interrompeu, assim, falou em cima de mim, faz muito que você faz isso. Tem muito tempo. Aí eu olhei de baixo para cima e a pessoa, como que a pessoa era vidente, uma coisa Sim. assim, né? Uhum. E, bom, foi assim como tocou uma coisa minha aí. Depois, assim, os anos passaram e eu aprofundei, né, nessa investigação, nesse estudo, na compreensão do que acontecia em mim também. Eu descobri que eu estou agora por dizer de alguma forma, nessa vida, estou continuando o que eu acabei numa existência anterior. Sim. Tô pensando aqui uma coisa. É porque da sua experiência, como foi esse processo até você identificar o Nada Yoga? Como é que isso influenciou a sua vida a ponto de você criar uma escola? Bom, Qual foi, né, como é que motivou isso, de sentir essa necessidade de estar hoje você transitando a Argentina, Brasil, entre tantos lugares? Você conta para nós como é que foi assim, aos poucos, né? Foi um processo, né? Falou? Tá bom? Usado Tá processo, ótimo. um processo, né? Sim. Tá bom. É uma coisa assim que é progressiva. Bom,
desde criança eu tive bem acordado esse desejo, essa quase não um desejo, uma necessidade de me conectar com o som, com a música, com a vibração, sem ter nenhum conhecimento formal de música. Uhum. Bom, aí chegou um momento que eu comecei a estudar música ocidental, tocava piano, aí um pouco de canto, e estudei um pouco de música clássica ocidental, mas depois, nesse caminho, eu senti que precisava de uma música que me permitisse expressar outros sentimentos. E aí foi que eu comecei com a música indiana. Também sem conhecer bem da música indiana. E, bom, só uma pergunta. Quando foi seu primeiro contato fora da música ocidental? Você lembra? Quando é que foi? Como foi isso para você? Que deu essa... Sim, nossa, é aqui? com os Beatles. Beatles? Conta, gente, Beatles. Eu ainda sou muito fã dos Beatles. Uhum. E aí eles tinham aquelas composições, aparecia um citar, aí um tabla, aí um outro instrumento. Aí eu ficava sempre, como que ficava assim, como percebendo aqueles sons diferentes. Depois também lembro que a minha mãe tinha como que fala? Cassete? Uma fita, uma fita cassete. Bom, de uns cantos devocionais à Índia, que uma amiga dela tinha dado para ela, aí eu escutava. Uma amiga deu para sua mãe e chegou na sua mão. Esse eu universo escutava, nossa, que sons. Então ficaram na minha mente, mas no momento que eu escutei, não foi o começo, ficaram ali na minha mente. Aí depois, quando essa necessidade ficou ainda mais acordada, já como uma coisa que não dava para não escutar, aí, bom, de novo a fita, de novo os Beatles, aí comecei a procurar, tentar encontrar um professor. Bom, eu comecei na Argentina a estudar citar e tabla, música vocal. Aí depois teve a oportunidade de viajar para a Índia e daquela vez até agora não parei. E quando é que foi isso? Sua primeira viagem para a Índia? Para a Índia, 2007. 2007? Então você está nessa peregrinação já há mais de 10 anos? Mais, sim. Bastante mais, sim. Nossa. Sim, já quando eu fui para a Índia a primeira vez, já tinha estudado uns 2, 3 anos na Argentina. Uhum. E a Nada Yoga, lembrando assim da nossa prática, que nós fizemos um curso intensivo, introdutório, e para mim, todas as pessoas precisam fazer o Nada Yoga. É a minha percepção, assim, enquanto som, frequência, no meu entendimento de que nós somos aqui matéria, uma matéria densa, mas é matéria que é uma frequência, todos somos sons, não é? E para criar esse espaço de harmonia. Harmonia interna, aprofundamento e conhecimento. Quando você percebeu que o Nada Yoga, essa prática ou esse método, né? Porque quando falo método, pode ser considerado como nós temos Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Kundalini Yoga, Nada Yoga. Sim, pode uma ser. Escola. Pode ser. Só que a diferença é que que a técnica principal no Nada Yoga é o som. E o som, começando pelo som audível, né? Instrumentos, música, sons da natureza, é muito sutil. É muito sutil. Então é difícil de perceber o que está acontecendo ou de ter assim como padrões específicos. Da mesma forma que acontece com o Hatha Yoga, por exemplo, que você pode falar, bom, esse asana tem esses benefícios. É difícil de falar essa mesma coisa de um som. Pode falar, mas precisa de outra coisa. Na minha investigação... Identificar de uma forma assim, visível. Como dizer, esse som é para, não sei, expansão, para elevação, para relaxamento. É difícil, né? Não é que não pode, mas é mais difícil porque o som é muito sutil. Então é difícil perceber os efeitos de um elemento tão sutil. Então, na minha investigação, e aí respondendo um pouquinho também da pergunta anterior que você fez, eu no começo fiz o que todo mundo faria, né? Busquei textos, tem professores, tem métodos. Não achei, só achei coisas
assim, um pouquinho de mantras por aqui, algumas pessoas que trabalham mais com música por outro lado, depois pessoas que trabalham com certos instrumentos, com a terapias de som, com tipos instrumentos tipo tigelas tibetanas, pessoas ou métodos que trabalhavam mais com a exploração do silêncio, sons sutis, mas de alguma forma cada um fazia uma parte, mas não achei um método que englobasse, claro, integrasse que tenha integração de tudo isso e Ah. pudesse falar, ó, esses fundamentos estão funcionando nos mantras dessa forma, na música dessa forma, nos harmônicos dessa forma, nas tigelas tibetanas dessa forma, e por isso tem esses benefícios. Então, como isso eu não achei, e mesmo quando eu fui na Índia, eu perguntava e ainda fui explorar bibliotecas, eu lembro que trazia 10, 15 livros da Índia cada vez que eu viajava para ver o que eles falavam de uma coisa ou de outra. Então, necessariamente eu fui assim obrigado a fazer minha própria investigação e tentar achar a conexão entre tudo isso. E, bom, essa síntese... Você teve muito trabalho. Eu lembro muito que trabalho. eu Pra praticava integrar muito tudo, os né? exercícios para ver que... Tudo. Claro, praticava dias, semanas, meses, o mesmo exercício para ver o que acontecia, o que não acontecia, se acontecia o tempo todo ou não, se de manhã acontecia, se de noite não acontecia. Você fez resultados. Eu fiz. Então, você. Exatamente, comigo mesmo. Primeiro, mais ou menos uns 5 anos só foi a minha investigação, o começo da minha investigação. Então, e paralelamente estudando a música indiana, né? Então, o resultado dessa investigação é o que está nos cursos de Nada Yoga. E como não tinha uma formação, eu queria fazer, mas não tinha, então eu pensei, seria muito bom ter, no mínimo, uma opção para aquele que para aquela pessoa que quisesse fazer uma abordagem no Nada Yoga de uma forma universal, aberta, sem nenhuma restrição ideológica, por falar de alguma forma. Sim. Depois cada um vai buscar seu lugar ou vai aprofundar na área, na especialidade que a pessoa quiser. Então, o resultado dessa investigação é o conteúdo das formações e foi o sentido original da escola. Por isso, nada Brahman, né? Brahman é o absoluto, nada quer dizer vibração, som. Brahman visto desde o ponto de vista da vibração. Gente, então nós ganhamos, né? Nós ganhamos. O universo, o planeta ganhou uma formação estruturada, onde estava tudo disperso e você integrou, né? E nessa formação. E eu estou pensando aqui, com relação aos profissionais da área, as áreas com a qual podem contar. Porque, por exemplo, para mim, eu acho fundamental. Eu estou na área da psicologia, na área de humanas e terapêuticas, mas assim, quais profissionais ou qual seria o convite para as pessoas que tenham interesse com o som ou aquelas que talvez nem possam imaginar os benefícios que o Nada Yoga pode trazer para esses trabalhos? Bom, na visão, na abordagem da escola, acho que o Nada Yoga, como a gente trabalha, pode ser assim, beneficioso, posso falar, Sim. beneficioso para qualquer pessoa de qualquer disciplina. Normalmente a gente pensaria que só os professores de yoga, porque é Nada Yoga, né? Os professores de yoga poderiam estar interessados, ou seria bom para eles. Ou para músicos, por exemplo, que é a questão óbvia. Ou aqueles que fazem terapias de som, meditação com sons, mas eu tenho trabalhado com pessoas das mais diversas disciplinas e todos encontraram benefícios e assim insights, né, para eles. Por quê? Porque só para deixar só para falar, a gente vê o Nada Yoga, a palavra nada, que é traduzida como som, mas na realidade quer dizer vibração, como tudo
toda a existência como vibração. Não só o som é vibração, a matéria é vibração, a energia é vibração, os conteúdos do psiquismo humano são vibrações em frequências específicas. Então, tudo é vibração. E a vibração segue leis ou padrões ou princípios específicos que falam da harmonia, do equilíbrio que está presente na natureza da qual a gente é parte, né? Somos natureza. Então, somos natureza nessa forma, né? Então, quem descobrir esses princípios, se aprofundar neles, vai ter um conhecimento que é rico em qualquer área da vida humana. Bom, gente, Nada Yoga é uma experiência que para mim foi única. Eu fiz só introdutório ainda, né, foi agora recente, né, e foram 3 dias assim, muito intensos. E eu posso dizer que esses mergulhos, para mim, na minha experiência, foi algo único. Porque eu já fiz várias formações, eu já tive várias experiências. E a questão do som, não é? Porque nós estamos aí, nós temos um sistema aí cultural, de uma matrix e de convenções e de crenças, de uma série de movimentos que estão adoecendo a nossa vida, adoecendo o ser humano, não só o ser humano, mas como todo um planeta, né, enquanto resultado desses movimentos. E eu percebo que práticas, né, e métodos tão inteiros, tão profundos e tão ricos, riqueza, como você traz, como você está trazendo a nossa escola para o Brasil, gente, é um bálsamo. Para mim, não sei como é que pode ser para você, mas para mim eu sinto como uma medicina do futuro, nesse sentido da vibração, de harmonizar com os sons, de como trazer isso para não passar mais pela mente, porque existem tantos bloqueios, né, com relação à mente, de interpretação, e de repente o som ele atravessa e vai direto para um átomo, para a célula, para as moléculas, e é certeiro. E, concordo. sabe, então assim, eu gostaria de convidar a todos, né, todos vocês a conhecer mais sobre o Nada Yoga e gostaria de saber de você, o que mais você gostaria de compartilhar para aquela pessoa que nunca ouviu falar do Nada Yoga, se tem algo assim mais específico para dizer, e para aquelas pessoas que têm algum interesse, que já estão em algum lugar desse campo, não é, da tradição, ou desse campo vibracional que o Nada Yoga ele é tão abrangente. E se tem algo específico para dizer a respeito do Nada Yoga. Não precisa ser uma coisa, pode ser várias coisas também, né? Porque nós estamos aqui conversando, se algo mais que gostaria de dizer e compartilhar conosco aqui hoje. Só que estejam abertos a escutar a voz da sua alma. Escutar a voz da alma. Bom, então eu tenho mais uma pergunta com relação a essa voz da alma. Dentro da estrutura, eu gostaria de falar um pouco agora sobre a estrutura da formação. O que nós vemos no introdutório, não é? Porque existe o introdutório para quem quiser também depois fazer a formação, o aprofundamento. Sim. Então, conta um pouco mais sobre o trabalho da sua escola, não é? Como é que está sendo o seu trabalho pelo Brasil, como é que estão sendo esses movimentos de viagens e quais são as suas, não expectativas, assim, quais são os seus planos, qual é a sua intenção, o que está movendo o seu coração para semear e trazer essa beleza de conteúdo assim para nós, que é um presente. Claro que sim, para mim também. Para mim também. Bom, o plano está baseado
em escutar a voz da minha alma, né? Que me diz que é importante compartilhar. A gente sempre pensa que tudo que a gente recebeu, seja de um professor, seja que a gente adquiriu, não sei, estudando algum livro ou por revelação, tudo isso é para compartilhar, né? É para compartilhar num contexto adequado e da forma adequada, para tudo para compartilhar para outras pessoas e tentar fazer alguma coisa boa, né, nessa vida, uma coisa significativa. Então, esse é o plano, é o sentido último da existência da escola, que obviamente é muito bonito o sentimento, mas depois tem que materializar, né? Tem que vir para virar realidade, senão fica só numa ideia bonita. Então a gente está dando o nosso máximo esforço para tentar materializar adequadamente isso. Então, na questão formal dos cursos, bom, temos... O que você tem trazido para o Brasil nesse momento? Há quanto tempo que você começou a vir ao Brasil? Com a escola, né? Com a escola, sim. Faz, acho que 3 anos. 3 anos. Em janeiro de 2018, a gente deu a primeira formação em São Paulo. E aí depois eu continuei viajando para cá. Então, a gente está trabalhando bastante em São Paulo. Tem já pessoas formadas, instrutores ali, professores também. Bom, aqui com a organização da Prema, aqui em BH desde o ano passado. Bom, e o plano a ideia é continuar com essas formações, porque numa formação a gente tem o tempo e o contexto adequado para compartilhar esses ensinamentos, né, que possam ser recebidos da melhor forma possível. Então, esses cursos intensivos, introdutórios, são o primeiro passo, a primeira aproximação à abordagem dos conteúdos da escola, que depois permitem assimilar melhor os conteúdos das formações, por exemplo, intensivas, que a gente dá em 10 dias seguidos, em formato retiro, e que também a gente está tentando dar num formato extensivo, assim, ao longo do ano, para aquelas pessoas que não possam. Bom, então, o plano assim, continuar trabalhando nos seguintes anos e sembrar? Não. A semente, como que fala? Semear. Semear, tá. Semear a semente, né? Então, a formação em Nada Yoga tem a formação básica, pelo menos como a gente trabalha, tem 3 níveis. Primeiro nível, você está trazendo o primeiro nível para o Brasil nesse momento. Não, para o Brasil não. Em São Paulo a gente vai fazer, em julho, vai fazer o segundo nível já. Já? Já, sim. E, bom, e assim continua trabalhando. Bom, para as pessoas identificarem possibilidades de experiências com Nada Yoga, porque durante o nosso curso introdutório, nós tivemos várias práticas, não é? E eu me lembro que você comentou que num concerto que você ofereceu, acho que foi um concerto, mas com as premissas dentro, né, do que o Nada Yoga profere, dentro da estrutura que seria o Nada Yoga. Quais são as formas? Nós precisamos desse professor instrutor do Nada Yoga para viver uma experiência do Nada Yoga? Ou existem experiências outras que as pessoas podem conectar para ter uma ideia de como é a vivência do Nada Yoga? Você teria alguma sugestão, alguma proposta? Como é que tem ideias acontecendo a respeito disso para promover, para que as pessoas tenham mais acesso para identificar essas experiências do Nada Yoga? Bom, depende da ótica, do ponto de vista, né? Normalmente, Nada Yoga é conhecido como o yoga do som. Um tipo de yoga que tem a ver com os sons. Então, tudo que tem a ver numa prática de yoga, por exemplo, em relação a mantras, cantos devocionais, música,
instrumentos, talvez música não ao vivo só, senão gravada, e experiências relacionadas os efeitos desses elementos, tipo em meditação, em relaxamento, harmonização, algum tipo de terapia. Isso é normalmente o que é chamado de Nada Yoga, né? Então, com certeza muita gente faz, inclusive sem saber que é Nada Yoga, né? Mas a visão a abordagem da nossa escola é ainda um pouquinho mais ampla e um pouquinho mais profunda, e que tem a ver com a abordagem ancestral do Nada Yoga, assim, falando brevemente, de um caminho de libertação através da vibração. Então, para isso, além de todas as técnicas, as formas e as combinações, é preciso mais alguma coisa, que a gente vê esse trabalho, esse desenvolvimento em 3 níveis. O nível externo, que é usar os elementos sonoros que a gente falou, por exemplo, e aí tem mais ainda a exploração do nível sutil, que é os efeitos de todos esses elementos que a gente sonoros que a gente utiliza, os efeitos deles no corpo sutil, em termos de estados mentais, algum tipo de terapia, de liberação de algum conteúdo reprimido. Reprimido fala? Não. Propiciar um estado de meditação, exploração do silêncio da mente, etc, etc. Então esse é o nível, tudo o que a gente faz no nível sonoro, audível, por dizer de alguma forma, é para explorar melhor o silêncio. E que seria um nível sutil. E depois tem um terceiro nível, que a gente chama de secreto, por exemplo, que tem a ver com o reconhecimento, vamos dizer, eu chamaria de que é onde acontece o verdadeiro autoconhecimento, que é no reconhecimento, nesse silêncio, da nossa integração, da integração, da plenitude, da unidade do que a gente já é. Então, isso só pode ser acessado nesse silêncio, nessa experiência de unidade no silêncio da mente. Então, esses 3 níveis são abordados no trabalho do Nada Yoga através desses elementos sonoros que a gente conhece. Bom, gente, para falar de Nada Yoga, você precisa de uma vida. E nós estamos tentando condensar aqui alguns minutos para que você tenha um primeiro contato. E por hoje, nós vamos ficando por aqui, por hoje, mas tem muito mais. Acessem, entrem no canal do Nada Brahma, no Instagram, nas mídias. O Marcelo agora ele estará sempre aqui conosco, no Brasil, em São Paulo, em Belo Horizonte, que sai em muitos outros lugares para multiplicar, não é? Esse bálsamo que é o Nada Yoga. E Marcelo, gratidão profunda pela sua presença, pela sua disponibilidade, e quem sabe a gente faça outros movimentos aí também no nosso canal. Claro que sim. Fica meu carinho, gratidão. E aí?